Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filipenses capítulo 2, versículos do 12 ao 16a. Eu leio aqui para você a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar, sem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Repito para você esta palavra. Portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência. É uma questão de obediência. E de obediência não ao apóstolo, não a Paulo. De obediência a Deus. O que é que o Senhor nos ordena nesta manhã por meio da sua palavra? O que é que Deus demanda de nós que nós obedeçamos para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso êxito, para que as nossas orações sejam atendidas, para que a nossa oração em favor dos outros tenha eficácia, para que a nossa vida não seja uma vida fraca, mas seja uma vida cheia de poder. Poder é aquilo que te permite fazer, realizar. Poder é aquilo que permite que você possa. Então, para que eu tenha uma vida cheia de poder, a palavra de Deus está me dizendo nesta manhã que eu preciso obedecer a Deus, nesta determinação que Ele me dá. Que determinação é essa? Realizai a vossa salvação. Você precisa realizar a sua salvação. Eu preciso realizar a minha salvação, com temor e com tremor. E aí Paulo explica, porque na verdade é Deus que produz em cada um de vocês tanto o querer como o fazer. Então, o que eu quero inspirado em Deus, o que eu faço movido pelo Espírito Santo, é Deus quem produz em mim aquilo conforme o que lhe agrada. E então, sabendo disso, inspirado por Deus, Paulo diz: já que é Deus quem faz em você tanto o querer como o poder, para levar você na sua vida a realizar o que é agradável a Ele, se você confia que Deus está à sua frente, se você acredita que Deus ouve as suas orações, se você acredita que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, que nada é coincidência, que tudo é providência, se você confia que Deus tira um bem até do aparente mal que lhe aconteceu, e às vezes não é só aparente, é mesmo um mal que se abateu sobre nós, mas você confia que Deus é poderoso para tirar deste mal um bem, então diz a palavra do Senhor: fazei tudo sem murmurar, sem hesitações, sem ponderações, sem reticências,
Fazei tudo sem murmurar nem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má, perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Fazei tudo sem murmurar nem questionar, porque se você voltar lá no Antigo Testamento, você vai ver que os questionamentos, as hesitações, as ponderações e, sobretudo, a murmuração impediu um povo de tocar na promessa que Deus havia lhe feito. Aquela geração que murmurou e questionou impediu-se a si mesma de entrar na terra prometida, de entrar na promessa que Deus lhe havia feito. E o Senhor mesmo disse, por causa do seu hesitar, por causa do seu duvidar, eles perderam o tempo, se desviaram do caminho, abriram mão de serem guiados pelo Senhor, e isso lhes custou 40 anos batendo cabeça, ao ponto de ninguém deles, apenas uns poucos escolhidos ali, que Deus preservou, entrarem nesta terra que Deus lhes havia prometido. Então o restante morreu todo pelo caminho, sem verem aquilo que Deus lhes prometeu se realizar. Mas como Deus é fiel nas suas promessas, cumpriu essa promessa nos filhos deles, mas eles perderam a graça. Tem graça na vida da gente que a gente perde não é pelas dificuldades que se apresentam, mas por duvidar daquilo que Deus nos prometeu. E por demonstrar que nós estamos duvidando através de murmurações, de reclamações constantes, de uma insatisfação com a vida, com as pessoas, com todos, a gente estraga a vida da gente com a miserável da murmuração. A gente estraga a vida da gente. Tem pessoas que, não satisfeitas de terem tido um passado estragado, agora estragam o próprio futuro, estragam o presente e comprometem o futuro. Tem gente que o passado já foi, mas a pessoa vive para reclamar do passado, vive para chorar as mágoas daquilo que já foi, vive para reclamar daquilo que ela não teve, as oportunidades que se lhe escaparam, as injustiças que sofreram. Talvez tudo isso seja verdade, meu amigo, mas me diga, do que adianta você chorar? Do que adianta você ficar chocando esse ovo? Você ficar aí, chocando um passado de tristeza que não volta mais. Do que adianta você ficar chocando a revolta? Porque a murmuração faz a gente sentar sobre aquilo que a gente não gosta e fica chocando a revolta. Isso não vai trazer de volta a sua vida. Enquanto você se senta, eu me sento, ou qualquer um de nós nos sentamos para lamentar o que foi, a gente está estragando o presente, a gente está renunciando à possibilidade de fazer diferente. A gente diz, Senhor, estou insatisfeito com o meu passado. E Ele diz, toma um dia novinho em folha para você fazer com ele o que você quiser. E a gente usa o dia de hoje, que nós podemos mudar completamente o rumo da nossa história, para manter a história no rumo que a gente diz que não gostou. Como? Trazendo o passado de volta para o presente, por meio de tristeza, de angústia, de lamentação. Quando a gente fala passado, a gente pensa numa coisa muito antiga, né? Ontem já foi passado. Ontem já foi. Ontem foi um dia muito feliz para mim. Aniversário, celebramos, quantos cumprimentos. Obrigado a todos aqueles que com tanto carinho se expressaram através das redes sociais, da Paula, da Rose, não é? Eu li lá na Paula os comentários, li na Rose,
os muitos comentários, Rose, minha esposa, os muitos comentários, e fiquei tão feliz, muito feliz, estou feliz. Mas o aniversário foi ontem. Passou. Hoje é um dia novo. Hoje tudo pode ser novo. Mesmo as coisas boas que aconteceram no dia de ontem, é passado. E se a gente precisa olhar para frente, mesmo em relação às coisas boas, quanto mais em relação ao que não valeu a pena, aquilo que foi ruim, aquilo que trouxe para a gente amargura, dizer, deixe isso para lá. Olha para frente e não pare. Nós precisamos aprender a não parar nas dificuldades, a não parar nos problemas, a não parar nas dores, porque tem gente torcendo para você parar. Tem gente torcendo para você não avançar. Tem gente que se alegra quando você fica remoendo as dores. Se a pessoa te atingiu com o mal que ela fez, ela teve uma vitória. Mas se você fica remoendo a situação, tantas vezes quanto você remoe, você dá de novo essa vitória para ela. Como é que a gente tira esse gostinho de quem quer o mal da gente? Não precisa se vingar, não. Se levante e toque a sua vida para frente. Nós somos maiores, minha gente, do que as coisas que nos acontecem. Bem maiores. Então, por isso a palavra de Deus vai nos dizendo aí, olha, fazei tudo sem murmurar. Pare com a murmuração. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Adianta para você saber o porquê. Eu não pergunto mais o porquê de certas coisas não, viu, gente? Em geral, a resposta, mesmo quando a gente tem a resposta, nem é satisfatória, não acrescenta nada a gente. Mas tem uma pergunta que eu sempre me faço: como é que eu posso usar isso que aconteceu comigo em meu favor, para o meu bem, para o bem dos que estão à minha volta? A gente tem que aprender a fazer o que o ditado manda. Essa palavra não diz para nós realizar a vossa salvação? Tem certos ditados que a gente precisa realizar na vida da gente. Pegar o limão e fazer uma limonada, sabe? Pegue o que aconteceu de ruim e transforme em coisa boa. Se alguém me perguntar, Márcio, como é que você chegou aí na Canção Nova, no lugar em que você chegou, de evangelização, até às vezes tem gente que acha que isso é um sucesso, né? Que é uma escalada, que é uma conquista, e você está à frente num programa de televisão, todos os dias aparecendo no ar. Tem gente que acha que isso é uma meta de vida. Nunca foi para mim. Mas sempre foi meta de vida para mim evangelizar, levar a palavra de Deus. Se você pergunta, como é que você construiu essa história? Pegando as coisas ruins que aconteceram comigo, não parando nelas e usando-as em meu favor. Porque até uma pedra que jogam em você, você pode aproveitar para você construir alguma coisa com ela. Então, aceite o poder que Deus lhe dá de transformar o que você está vivendo. Por isso que a palavra está dizendo para mim e para você, realize. Em vez de ficar se lamentando, murmurando, perguntando por que isso aconteceu, realize em seu favor a sua salvação. Realizai a vossa salvação. O que é você realizar a sua salvação? Eu não me salvei. Você não se salvou. Nenhum de nós aqui somos salvadores de nós mesmos. Nós fomos salvos por Deus, mas esse mesmo Deus está nos dizendo agora, essa salvação que você recebeu é dom, é graça, realize-a. Isso significa o quê? Coloque-a em prática. Ponha a sua salvação para agir. Porque sendo salvos, muitas vezes nós agimos como quem não é salvo. Tendo recebido de Deus a promessa do céu, nós vivemos como se nós fôssemos simplesmente morrer e acabar nessa terra.
Nós nos lamentamos das perdas nesta vida, gente, porque no fundo a gente tem uma desconfiança se a vida futura nos espera ou não. Porque quem tem certeza do céu não se apega a essa terra. Eu e você precisamos ter certeza do céu, para a gente pôr a nossa salvação para agir como pessoa salva, agir como uma pessoa santa, agir como uma pessoa que Deus resgatou. Só eu e você sabemos de onde nos tirou o Senhor, o bem que o Senhor nos fez. Tudo que eu puder reunir num pacote e entregar a Jesus é pouco para agradecer todo o bem que Ele me fez. Então, meu amigo, haja. Não é? Nós temos falado muitas vezes aqui sobre essa proposta de evangelização, movidos pela fé, porque quem tem fé se move. Pela fé que você tem, haja. Ponha a sua salvação para agir. O que é você pôr a sua salvação para agir? Em todo lugar em que você estiver, não esquecer que você é uma pessoa de Deus. Não esquecer. Esses dias, eu não me lembro se foi a Rose quem contou para mim, ou se foi a Valdênia que contou aqui no programa. Acho que foi a Valdênia. Nós tivemos um aprofundamento sobre os dons carismáticos, e veio uma família, foi a Valdênia, e veio uma família para cá, trazendo consigo o seu filho, para participar. É um encontro adulto, para pessoas adultas, mas não tem nenhum impedimento para você trazer o seu filho, sua criança, porque aqui na Canção Nova tudo envolve família. E essa família veio com o seu filho, e eu não sei porquê, a mãe contou para a Valdênia, tenho certeza que era Deus ali, movendo, como diz aqui, é Ele quem realiza em nós o querer e o fazer. Diz ali a família que eu perguntei que eu queria ver o menino, garoto de 4 anos, que eu queria ver o menino, e eu repeti mais de uma vez. Por causa disso eles entraram numa fila imensa, que ali nos intervalos do aprofundamento, eu me coloco à disposição para atender as pessoas. Às vezes a fila é tão grande que o intervalo não dá para atender todo mundo. E a mãe contou que a primeira coisa que aconteceu, que ela achou estranho, é que aquela criança de 4 anos resolveu entrar na fila e ficou a fila o tempo inteiro. E quando chegou a vez deles serem atendidos, ela disse: meu filho não dorme já há semanas, ele tem grandes perturbações durante a noite, 4 anos de idade, ele acorda aterrorizado. Ela já tinha pesquisado sobre essa enfermidade chamada terrores noturnos. E naquela hora, diz a mãe, contou para a Valdênia, quem acompanhou no dia lembra desse testemunho, que eu coloquei as mãos sobre aquela criança e rezei por ela. E a mãe disse, foi 1 minuto, eu nem coloquei fé naquela oração, a mãe falou. Foi uma oração assim que... Ela disse, mas 2 dias depois eu percebi que o meu filho não tinha mais o terror noturno, que ele dormia a noite inteira. E meses depois eu percebi que aquela oração havia curado, libertado meu filho. Realizai a vossa salvação. Coloque em prática o que você recebeu de Deus sobre ser salvo. Ontem, não é? Minha esposa me fez uma surpresa, me levou para eu jantar. Não é? A Rosa, meu amor, eu te amo, você é maravilhosa. Ela é muito carinhosa. Minha esposa me surpreende a cada dia. Eu não dou conta de competir com ela nesse bem-querer, não dou conta, gente. Olha, eu sou vencido por ela todos os dias no amor que ela me tem. Ela é espetacular. Me levou num lugar muito gostoso para a gente jantar. E ali, na hora em que o garçom veio para nos atender, ele não conhece a gente, não sabe quem a gente é. Mas existe alguma coisa em nós que caminhamos com Deus que faz com que as pessoas se abram conosco. E ali
do nada, ele resolveu me contar que ele estava muito feliz, porque a filha, que fez farmácia, estava vindo para esta cidade para morar com ele, que ele estava muito feliz. Gente, eu não posso esquecer quem eu sou, não é o Márcio da Canção Nova, porque isso aí, eu não posso esquecer quem eu sou em Deus, que eu sou de Deus, e eu não posso me guiar pelos padrões de comportamento desse mundo, que colocam uma pessoa lá e você aqui. Eu não. Agarrei-o pelos braços, olhei nos olhos dele e disse: eu estou muito feliz pelo encanto que você está vivendo de que a sua filha está vindo para cá. E eu quero agradecer a você por me inserir na sua intimidade, porque isso é algo só seu. É um privilégio para mim saber disso. E os olhos dele marejaram. Ele disse: ela está vindo, talvez ela consiga pegar um Uber e chegar aqui. Eu falei: se a sua filha chegar aqui, um desconhecido. Falei: se a sua filha chegar aqui, eu faço questão de conhecê-la. E a moça chegou e ele levou-a lá na mesa. E nós nos levantamos, eu e a Rose, e a abraçamos e os abençoamos. E eu disse para ela: você tem um pai que te ama, um pai que é seu fã. E ela disse: muito mais, eu sou fã dele. Colocar em prática, colocar em ação a presença de Deus que está em nós. A minha maior alegria foi saber que num pouquinho que eu tive a oportunidade, eu tenho certeza que eu pude abençoar aquele pai e aquela filha, e eu pude provocar uma mútua declaração de amor entre eles que se amam. Então, amigo, haja porque é Deus que age em você. Sabe, ore pelas pessoas, porque Deus ora pelas pessoas em você. Abençoe os seus filhos, porque Deus os abençoa por meio de você. Lá em casa, eu não dou a bênção assim de qualquer jeito, não. Sabe como é que eu abençoo os meus filhos lá em casa? Eu aperto a mão deles, eu os abraço, eu os beijo, e abraçado coloco a mão sobre a cabeça deles e eu digo: Deus abençoe você, que toda bênção repouse sobre você, que o Senhor te acompanhe nas suas idas e nas suas vindas, que o Senhor esteja com você em todos os seus caminhos. E digo para os meus filhos, porque nós temos que dizer enquanto nós temos a oportunidade: eu te amo, eu quero que todo bem te aconteça. E quantas vezes ao abençoar os meus filhos, eu digo para eles: lembre-se do Senhor nosso Deus. Como eles estão sempre em trânsito, às vezes acontece, justamente por causa do deslocamento, dos horários apertados da vida militar, de não conseguir ir na missa no domingo porque estão saindo. Eu digo: olha, hoje é dia santo, hoje é dia do Senhor. Quando você chegar ao seu destino, tente ir à missa. Se você não conseguir, tire um tempo e santifique o domingo. Reconheça que o Senhor é Deus. Gente, é a gente agir em favor dos nossos, porque Deus age por meio de nós. Todos os dias o Espírito Santo suscita em nós uma vontade, uma inspiração, um querer. Todos os dias vem uma ideia. Todos os dias nos é proposta por Deus uma maneira que Ele nos move, não é? E Ele nos move de maneira que Ele possa realizar onde nós estamos um grande bem, um grande bem. Eu não quero perder nenhuma oportunidade de fazer o bem por onde eu passar, não quero. Não é? Pude ouvir muitas coisas boas no dia de ontem, muitos testemunhos. Na página da Paula li muitos testemunhos, na página da Rose li muitos testemunhos, daqueles que dizem obrigado pelo ministério que Deus lhe deu. Então, obrigado a Deus nosso Senhor.
Mas eu não estou parado no bem que eu fiz, não. Porque aquilo que eu fiz, a Deus pertence. O que me pertence é o que eu tenho a fazer. O que eu pude realizar e teve frutos, não tenho dúvida nenhuma que foi o Senhor quem agiu por meio de mim. Aquilo no qual eu falhei e fracassei, tenho certeza que fui eu que errei e quis em algum momento fazer sem Deus. Mas o que toca para mim é o que eu tenho aí pela frente para realizar. E olha, não posso negar, o Senhor nos inspira o tempo inteiro e Ele nos move de maneira que a gente possa realizar a vontade dEle onde nós estamos, fazer um grande bem para as pessoas onde nós estamos. Eu não preciso ir para algum lugar, eu não preciso entrar numa comunidade, eu não preciso entrar num convento, eu não preciso entrar para um seminário para eu ser de Deus, aonde o Senhor me colocou. Deus quer fazer o bem por meio de você. Olha, quando eu digo para você sobre a gente evangelizar juntos nesse mês, nessa quaresma, eu não estou brincando e não estou querendo promover vendas na Canção Nova, não. Porque, primeiro, isso mesmo, Paula, a gente não precisa. E segundo, eu não tenho nenhum benefício pessoal particular nisso. Não ganho um centavo. As televisões seculares, todo merchan que um apresentador faz, ele ganha dinheiro para isso. O nome que ele fala de uma empresa, uma marca que ele vai na televisão, tudo isso ele ganha dinheiro. Se eu vier aqui na Canção Nova com alguma marca, é porque eu gostei daquela camiseta, daquela calça, porque eu não ganho um centavo. E as coisas da Canção Nova, gente, vai tudo para a Canção Nova. Então, quando eu digo para você, sabe, da gente fazer o bem juntos, da gente usar a evangelização e até mesmo os materiais de evangelização juntos para evangelizar, não é pensando na Canção Nova, é pensando num monte de gente que precisa de Deus. Um monte. Eu passei sempre a andar no carro com os livros lá, sabe? Hoje, se eu for lá no carro, tem uns 4 ou 5 livros, porque eu cansei de olhar para a pessoa, ouvir a pessoa e dizer, ela precisava desse livro. E às vezes tem que enfiar a mão no bolso e dar do nosso para a pessoa, não é? Eu vou falar para você, pode parecer brincadeira, mas já houve situações que eu tive que comprar meu livro para eu dar de presente. É verdade. Tive. Eu falei, eu vou lá, eu sei que isso aqui vai ajudar a pessoa. Onde é que tem uma livraria aqui perto, católica? Ir lá comprar um livro que é meu para poder dar para a pessoa. Livro do Padre Léo, livro do Padre Jonas. Quantas vezes eu fiz isso? Então, para evangelizar, muitas vezes a gente não tem lucro. Do ponto de vista humano, a gente tem até prejuízo. Mas Deus quer fazer o bem por meio da gente, quer fazer o bem por meio de você, quer falar com as pessoas, quer livrá-las da escravidão, da angústia, porque tem gente que está escravizado pela angústia. Eu já vivi momentos de angústia, você já viveu momentos de angústia. Se você não sabe o que é angústia, depois você pesquisa. Mas eu não preciso te conhecer para saber que você já viveu momentos de angústia na sua vida. Contudo, tem gente que não é que viveu momentos, a pessoa está constantemente angustiada. Ela virou escrava da angústia. E Deus pode libertá-la por uma palavra, por meio da nossa oração, pelo contágio da fé, porque a fé é contagiosa. Deus quer trazer paz para as pessoas por meio de você, quer trazer alegria, quer trazer amor a elas. Deus quer fazer céu na vida delas. Gente, nós precisamos aprender a fazer céu na vida das pessoas. Eu tenho entendido que aquilo que Deus coloca à minha disposição, de talento, de sabedoria, de saúde, de serviço, e às vezes até materialmente, é para fazer céu na vida das pessoas, porque o céu que eu faço na vida de alguém, fica comigo também. Agora, quando a gente acha que o que a gente
angarias de material, é para a gente comprar mais coisas, é para a gente ter mais coisas, é para a gente se entulhar de coisas. Isso só serve para trazer tristeza para a gente. Tristeza. Um amigo muito querido viajou e o carro dele precisa andar. Então ele deixou o carro dele comigo para eu poder movimentar o carro dele para não estragar. Então estou muito contente, carro é elétrico, então não gasto, estou tão feliz, ainda mais que ele vai demorar um pouquinho. E eu vi assim, é um carro que é muito fora daquilo que eu poderia ter. Mas entrando ali dentro daquele carro, que graças a Deus ele pode ter e merece ter, porque ele trabalha para isso, não é? Ele tem uma família que precisa de um carro daquele tamanho. Mas eu olhando, a gente entra, é um carro, igual qualquer um outro. E tem gente que às vezes se mata para poder ter um carro, uma casa, não é? Num padrão que exige dele até o couro. E quando ele entra dentro daquilo, é simplesmente um carro, é simplesmente uma casa, que depois se desgasta, que depois só exige mais investimento. E às vezes, meu amigo, em vez de motivo de alegria, quando você põe a sua esperança naquilo, é motivo de tristeza, porque estraga, porque alguém esbarra. Às vezes a gente pega os tesouros que nós temos e investimos naquilo que a traça corrói e que o ladrão rouba, quando nós podíamos muitas vezes usar os nossos recursos, e aqui eu não estou falando só de recurso material, usar os recursos que Deus coloca à nossa disposição para fazer céu na vida das pessoas, a começar dentro da nossa casa. Ontem a minha esposa fez céu na minha vida. Ontem tanta gente com uma palavra boa, mas sincera, carregada de amor, fez céu na minha vida. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, manter a luz do Espírito Santo acesa dentro de nós, ou como usam a expressão ali na Marinha, né? O fogo sagrado. Nós temos que manter aceso dentro de nós o fogo sagrado como uma virtude. E nunca sair da presença de Deus, nunca rejeitar tudo que nos tira da sintonia de Deus. Então, você que tem dúvidas sobre o que é pecado, o que não é pecado, nesse tempo de quaresma, faz uma pergunta para você: isso me tira da sintonia com Deus? Porque se isso me tira de Deus, coisa boa não pode ser. Então, com título de pecado ou sem título de pecado, eu rejeito. Às vezes aquilo para outro pode não ser pecado, mas para mim é. Porque está me roubando de Deus, está me tirando da presença de Deus, não é? Então, se uma coisa me tira da sintonia com Deus, eu rejeito, porque é nesta sintonia que Deus me revela o que fazer para eu ter êxito. É nessa sintonia que Deus me revela como eu ter sucesso em tudo que eu faço de bom. Eu fui percebendo que tudo que é de Deus na minha vida, eu ponho a mão, vai para frente. Eu vejo, eu vou falar o que para você? Que não é? Que é mentira? Que eu estou equivocado? Ou vou ficar com falsa humildade, dizendo assim, quem me dera. Não. Eu sei que sem a graça dele não vai para frente, mas eu sei que com a graça dele, tudo aquilo que ele me mostra e que ele me manda fazer, quando eu faço sem reticência, sem duvidar e sem reclamar, eu vejo sucesso naquilo, mas eu não posso perder a minha sintonia com Deus se eu quiser isso. Então veja, isso é para todos nós. Sem Deus você não consegue nem mesmo querer o bem, por isso que a palavra diz, o querer e o fazer. Sem Deus você não consegue nem mesmo querer o bem, quanto mais fazer o bem. Sem a força dele, a nossa vida só fica nos projetos. Por isso que a gente tem projeto, a gente tem desejo, mas nunca passa a realização. Por isso que essa palavra começa dizendo para nós: realizai. Pare de ficar só sonhando, pare de ficar só nos projetos, pare de ficar só nos desejos. Está na hora, a vida está passando, está na hora de você realizar o projeto de Deus na sua vida. A questão, sabe qual é? É que a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso sucesso dependem que o Espírito Santo nos conduza em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, nos seus relacionamentos.
A nossa alegria depende da condução de Deus. Depende, não tem. Eu gostaria de dizer diferente para você, mas não posso, porque eu estaria mentindo. É Deus quem nos concede força e resistência em nossos trabalhos. É Deus. Quando você caminha com Deus, você tem força, você tem resistência. Olha como foi a vida do Padre Jonas. Teve problema de saúde desde pequeno. Desde pequeno. Com certeza teve médico na vida dele que não deu um fiapo pela vida dele. Olhou e disse: esse aí vai viver pouco. Aquele evangelizador da nossa nação, José de Anchieta, beato, não é isso? Beato José de Anchieta, chegou no Brasil para morrer, tinha dias contados. E viveu muito. Evangelizou muito. Viveu muito contra todas as perspectivas médicas. Você sabe por quê? Porque ele tinha uma força que o movia. Era um dos movidos pela fé. Ele tinha uma força que o jogava para frente. É Deus quem nos concede a força e a resistência em nossos trabalhos. Para você aguentar, você precisa de Deus. Você precisa. Para você ter força, você precisa de Deus. Força e resistência em nossas lutas, porque é graças a Deus que você está aguentando, não tenha dúvidas disso. É graças a Ele que de uma hora para outra aparece uma força que você nem sabia que tinha. Já aconteceu com você? Então, ainda que seja grande o que você tem de fazer, ainda que seja muito o trabalho que te espera pela frente, ainda que aquilo que tocou para você seja muito exigente, você vai dar conta se você estiver unido a Deus. Você está achando que está demais? Então não pede para tirar a carga, não. Pede a Deus para unir você com Ele. Houve uma época que na Canção Nova acumulou o trabalho para mim e para a Rose, ao ponto dela chegar para mim e dizer: eu vou pedir para não assumir isso daqui, eu vou pedir para eu deixar isso daqui. Na época era a formação dos júniors de primeiro ano, e eu disse para ela: nós não pedimos para entrar e não vamos pedir para sair, nós faremos o que a providência dispuser. Quando Deus fizer que alguém diga para nós assim: saia, nós sairemos. E até lá nós aguentaremos pela força de Deus. E aguentamos e fizemos um bom trabalho pela força de Deus. Tanto que aqueles júniors que nós formamos são nossos amigos até hoje, nos têm como referência, gostam de nós. Não peça para Deus tirar os trabalhos não, amigo. Diz para Ele assim: Senhor, me põe do teu lado, me segura pelo pescoço, pela nuca, me empurra se eu estiver lerdando, me puxa se eu estiver ficando para trás. Eu não vou pedir para o Senhor tirar nem o problema, nem a dificuldade, nem os muitos trabalhos. Vou pedir força para fazer. Amém. E a oração vai ser a sua força. Feche os seus olhos um pouquinho. Certa vez Paulo percebeu isso quando ele disse: eu tenho trabalhado mais do que os outros. E aí ele completou: não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Repita essa palavra desse homem, gente. Eu tenho trabalhado demais, eu tenho trabalhado mais do que os outros, inclusive pela evangelização, eu tenho trabalhado mais do que as outras pessoas. Opa! Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui dentro de casa, na nossa família, quem tem se desgastado mais sou eu, quem tem se dado mais sou eu, quem tem sofrido mais sou eu, quem tem gastado mais sou eu. Opa! Não simplesmente eu, mas a graça de Deus comigo. Deus nos livra dos perigos para além de toda esperança humana. E Paulo dá esse testemunho quando ele diz aos Coríntios: experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Ele estava condenado à morte, o Império Romano tinha determinado a morte dele, e ele diz assim: com a minha morte marcada, determinada, eu aprendi e nós aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Talvez você esteja que nem Paulo, com a sua morte marcada. O médico diz que você não tem 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos de vida. Talvez marcaram o dia da sua morte. Para quê? Assim aprendemos a não confiar em nós mesmos,
mas a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. É ou não é verdade? Você que acompanha o Sorrindo para a Vida, que viu muitos testemunhos chegarem do desengano em relação à morte. Os médicos tinham dito que era morte, e Deus disse que não. Nós tivemos há 3 ou 4 semanas atrás um testemunho aqui de uma pessoa que foi declarada morta. 15 minutos morta. E os médicos foram para a esposa e disseram: seu marido está morto. E ela, do lado de fora da sala de cirurgia, orou a Deus dizendo: Senhor, meu marido acreditava na tua palavra que diz: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Cumpre esta palavra na vida do meu marido. E o homem vive de novo lá dentro da sala dos médicos. Tem atestado. E o atestado que foi assinado precisou ter acrescentado embaixo: morte súbita, que o atestado dele era de morte súbita. Teve morte súbita. Tiveram que completar: morte súbita abortada. Nossa, A morte morreu. a morte morreu. No encontro com o Deus da vida, quem prevalece não é a morte, é a vida. Você vai viver pela graça de Deus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Oh, Senhor, obrigada, O Jesus. Senhor nos livrou, disse Paulo. Ele nos livrou e Ele continuará a nos livrar de um tão grande perigo de morte. E nele nós temos a firme esperança de que Ele nos livrará ainda em outras ocasiões. Diga: o Senhor me livrará em outras ocasiões. Oh, me livrará. Ele me livrará. Ele me livrará. Por isso nós te pedimos, Senhor, liberta-me de toda murmuração e de toda dúvida, de todo questionamento. Você quer cair fraco e derrotado? Começa a murmurar. Começa a duvidar do amparo de Deus. Comece a pôr reticências, a colocar ponderação. Como é que você coloca ponderação? Eu creio mais, eu confio, sabe, mais. É a confiança no Senhor que alimenta a luz da minha vida. Amém. Quando eu duvido, meu querido, cai a energia, cai a chave, eu fico no escuro e sem força. Eu não sirvo nem para iluminar os da minha casa. A sua força está em conhecer e compreender quem é o Salvador da sua vida. Coitado daquele que se apoia na sabedoria, na força e na riqueza deste mundo. É tudo bijuteria. Sua verdadeira força, sua sabedoria e sua riqueza só pode ser obtida pela fé em Deus. Abra os seus braços, abra o seu coração onde você estiver e diga: Senhor, dá-me esta fé. Dá-me essa fé. Eu sei que a fé que faz vencer é o Senhor quem dá. Senhor, eu preciso desta fé.